Olá, você que acompanha o Jornal Correio Sudoeste, está começando mais um podcast Várias Variáveis. Hoje conseguimos a ilustre presença de um estupendo professor de História, professor José Oséias Mota. Professor Oséias, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar então desse podcast Várias Variáveis aqui do histórico Jornal Correio Sudoeste da cidade de Guaxupé. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, a gente poder estar aqui, poder falar de assuntos que nos interessam, né? Assuntos relevantes. Eu fico muito grato pro jornal, né? Lembrar a gente. Estupendo é um pouco de exagero, mas a gente tenta trabalhar aí. Oséias, por que você escolheu se tornar professor de História? Desde o princípio, eu falo que é uma coisa que hoje está em extinção, o gostar de estudar. Parece que o pessoal estuda por obrigação mesmo. Pois é. Mas eu sempre gostei. Sempre gostei porque isso veio de hábito de leitura. Sempre gostei de ler e tal. E na escola influenciou muito, né? A professora Marilda, que tá aí, foi minha professora que, nossa, inspiração tremenda, né? Agradeço demais a dona Marilda, sempre encontro com ela. Nossa, faço questão de falar com ela. E eu vi assim, poxa, mas parece que essa mulher sabe tanto. Tudo que fala, a mulher sabe. Nossa, que coisa incrível. Eu quero saber também, poxa. Né? Eu também quero. Né? Óbvio que ninguém sabe tudo, mas aquele despertar, a curiosidade. A gente fala em filosofia que o princípio do saber é a curiosidade. Aquilo que eu tenho curiosidade, eu aprendo, eu corro atrás. E eu acho que essa curiosidade, esse gostoso, esse despertar o uau. Que coisa incrível isso, né? Isso me fez querer ser professor. Na verdade, eu pensei em diversas áreas, como todo mundo pensa, isso é normal. Mas quando eu fechei, não, é história. É a história humana que eu quero estudar. Aí, entrei, e quando fui para faculdade, aí adorei mesmo, né? Tive excelentes professores, que você também teve, né? Conheceu. Sim, Aí que eu fui de cabeça mesmo. José, você chegou a ter aula com o Marcos Rezende? Sim, O Marcos foi um dos maiores. Olha, eu já tive aula com muita gente boa. Graças a Deus eu poderia citar aqui uma seleção de excelentes mestres. O Marcos é um dos melhores, sem sombra de dúvida. Eu entrevistei recentemente o professor Ailton. Você também teve aula com ele, né? Sim, um dos melhores também. Bom, falando um pouquinho de família, Oséias, nós sabemos que somos uma soma de heranças, né? Dentre elas, essas que eu estou citando agora, as influências familiares. O que de melhor você pôde aprender com a sua família? Primeiro, a questão de base. Sem família, nós sabemos, conhecemos casos de pessoas criadas sem família, tal, e a gente vê que falta base até para a pessoa se entender o que é, né? Buscar. A gente é feito de um monte de coisas, como você falou, a família é uma das, mas é base, começa. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 7 anos de idade, mas eu lembro dele, ele lia muito, então o meu hábito, o pessoal brinca que eu sou viciado em leitura, né? Esse vício vem disso daí, de ver, eu via meu pai lendo, eu não sabia ler ainda, eu catava, fazia de conta que estava lendo, porque eu via o pai fazendo, né? A gente vê o pai fazendo, a gente faz também. Minha mãe nossa, que esforço. Que mulher que foi minha mãe. Ela sozinha, sustenta 2 filhos, mudança de cidade, depois se casou de novo, meu padrasto, graças a Deus, uma pessoa excepcionalmente maravilhosa. Nossa, mãe de paixão também, infelizmente também já se foi. Mas, ensinar valores, ensinar o que é certo. Quando a gente fala que muita coisa vem do berço, e aí eu vejo disso. Muita coisa, até hoje eu lembro da minha mãe falando, até o jeito dela falar, né? Encaminhar para uma vida de responsabilidade, de trabalho, uma vida de fé, uma vida... Tudo isso daí eu acho que é uma base que, graças a Deus, eu tive tremendamente, né? Independente de condições financeiras, sociais, mas eu acho que foi excelente. E esses valores você também acaba passando para sua nova família, para os seus filhos, né? Você tem mais de um? 2 filhos. Para os seus filhos e para os seus alunos também, né? A gente procura passar porque, como se diz, a gente dá o que tem. Né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Claro que eu tenho coisas ruins, como todo mundo tem, mas a gente tenta evitar ao máximo. E tentar passar esses valores porque a gente acredita neles. A questão é acreditar.
Eu não vou querer te passar algo daquilo que eu não confio. Mas esses valores, eu acredito neles. Ah, mas hoje está fora de moda acreditar nisso. Não me importa. Eu acredito nesses valores familiares, valores... E para os alunos também, né? Mostrar que, olha, tem um bom caminho para você seguir. Mas você precisa de acreditar e se esforçar nele. O que a gente vê muito é pessoas que... eu sei o que eu quero, mas não estou disposto a me sacrificar por isso. Aí a gente não chega lá, né? É verdade. Bom, ainda, digamos, vamos dizer assim, os noticiários e essa história da guerra parece, de fato, não acabar, né? Professor Oséias, é correto afirmar que desde a chamada civilização, ou início da civilização, nunca houve um ano de paz na Terra, ou seja, todos os anos alguém declara guerra? Se a gente for entender guerra e ideia de civilização, a gente fala de civilização a partir de certo ponto da existência humana. Se a gente for ver, até antes. Até antes. Sim, nós temos registros arqueológicos de fósseis que foram encontrados em grandes quantidades, demonstrando ossos com ferimentos que só podem ter sido feitos propositalmente, né? Então, desde a pré-história, a guerra existe. A partir daí, nós temos cada vez mais complexidade nas civilizações. E isso leva a problemas tremendos. O que vai fazer com que sempre busque-se, né? Eu quero o que é teu. E é óbvio que você não vai me dar o que é teu. Como que a gente resolve isso? Com paz, com harmonia, com conversa? Deveria. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Se a gente for pensar na guerra enquanto si, né, ela sempre fez parte da história humana. Inclusive, pensada sobre os porquês. A Pitty, cantora brasileira, tem uma música que chama O Lobo. Eu falo, gente, é uma aula sobre isso tremenda. Porque ela fala na letra que houve um tempo que os homens viviam iguais. Depois veio a fome, veio a guerra e acabou. Pronto. A partir do momento que eu disse isso é meu, você falou, opa, peraí. É teu coisa nenhuma. Eu quero também. E isso desde lá da fundação dos princípios. Se a gente pegar Sun Tzu, escreve A Arte da Guerra em 500 antes de Cristo. A antiguidade disso já se teorizava sobre a guerra, né? Agora, da onde? Que raízes? E aí vai depender de diversas correntes, claro. A história, a filosofia nos ensinam isso. Se eu pegar, por exemplo, Thomas Hobbes, ele diz que o homem ele é mau por natureza. Ele surge mal, o homem não tem menor prazer no convívio com outro homem. Ao contrário, se ele puder pegar e destruir, ele vai fazer. O homem é o lobo do homem, que é o que repete na música que eu citei. Aí a gente pula para um Rousseau e ele já fala que não. O homem é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. Então eu posso ter diversas análises, né, sobre dizer o homem, a natureza humana é boa, é má. Quando a gente chega em Freud vai dizer que tem as duas coisas. Freud não diz que tem uma coisa só. Né? Ele fala que você tem uma tendência para isso e tendência para aquilo também. Só que depende muito daquilo que você busca, que você acredita. A gente falava agora mesmo em valores, né? E levar esses valores a sério. Mas historicamente falando, sim, guerra sempre existiu. E tem um psicólogo brasileiro chamado Jacó Pinheiro Goldberg, ele sempre quando vai também tocar nesse assunto, ele se recorda do livro de Gênesis, onde por um motivo ali, talvez de ciúme, um irmão vai e mata o outro, né? Caim mata Abel. Sim. E tem um psicólogo francês que morou e viveu grande parte da vida dele aqui no Brasil, Pierre Weil, e ele disse isso daí que você falou. Mais puxando para o lado do Freud, né, que nós temos as duas coisas, porém um impulso aí destrutivo, violento, de que não adiantaria nem desarmar as pessoas, assim, tirar das mãos delas, né, essas
armas que a gente chama de bélicas, não é isso? Uhum. Porque elas se bateriam com paus e pedras, né? Sim. É curioso isso daí. Aquilo que é meu e eu não quero que ninguém se aproxime. É correto a gente dizer assim, até dentro de alguns contextos religiosos, que o ser humano, em certa medida, projetou no céu a ideia de um Deus tribal, pronto para aniquilar as tribos e os deuses rivais. Historicamente, de novo, a gente vai encontrar diversas culturas. E cada cultura dentro de períodos. Então, as primeiras visões que se tinham de Deus, por quê? Primeiro que o homem sempre acreditou em Deus porque ele via coisas que ele não sabia explicar. Desde sempre. O homem não sabia explicar isso, não sabia explicar aquilo, né? Mas a questão é, como que é esse Deus? Primeiro que não se falava em Deus, falava em deuses. Porque cada um tinha uma coisa. O politeísmo, né? O politeísmo. Que, por sinal, nem é a primeira forma. O animismo veio até antes, quando você imagina elementos da natureza com poderes. Mas eles foram desenvolvendo Deus dentro daquela ideia de nacionalismo. E aí tem um problema. A minha nação é importante. Ótimo. Ser nacionalista não é problema nenhum. Que bom eu gostar da minha nação. Isso é muito bom. O problema é quando eu exagero e aí o meu nacionalismo vira xenofobia. Sim. Ou seja, aversão ao outro. Então o que eu vou dizer? Eu tô te dominando porque o meu Deus, que por sinal é só meu, não é teu, a ideia de Deus universal não entra aí, ele é superior ao teu Deus. Então o meu Deus, aí vem aquela ideia de um Deus da guerra, aquela ideia de um Deus senhor dos exércitos, sim, aquele que marcha à frente das tropas, né? E nós ficamos com essa ideia. Tanto que os povos antigos faziam o quê? Eu dominava o teu povo. Eu ia lá destruir a estátua do teu Deus e punha do meu no lugar, para dizer, olha, meu Deus ganhou você. Quando os espanhóis chegaram na América, haviam enormes templos fantásticos de povos pré-colombianos, pois eles não fizeram as igrejas exatamente em cima onde eram os templos? Para dizer o quê? O meu Deus cristão é superior ao teu Deus. Essa ideia do querer estar acima, isso complica tudo. Você citou o Gênesis e tem uma passagem que deixa muito claro isso. A ideia do Adão e Eva, a árvore do bem e do mal. Tá lá a serpente convencendo, vai lá, come aquele fruto e tal. Não, não como, não como. Qual que é o argumento que usou? Se você comer, você vai ser como Deus. Quando o homem quer ser Deus, ele quer ser acima dos outros, por isso que chama pecado original. Todo pecado se origina disso. A partir do momento que eu considerar todo mundo como igual a mim mesmo, merecedor do que eu sou, para que eu vou roubar, matar? Eu não vou. Eu não vou. Agora, a partir do momento que eu quero ser melhor do que você, eu sou mais importante que você, eu sou mais rico, eu sou mais inteligente, eu tenho mais disso, começa a bagunça aí. Já começa aí a bagunça. Então, essa ideia do Deus como frente é porque eu, né, aliás, aquela humanização mal feita, né? O Aristóteles já dizia que aquilo que os homens têm vergonha de imputar aos homens, imputa aos deuses. Né? Então é o Deus que é vingador, o Deus que é cruel, o Deus que é... Não, Deus não é assim, sou eu. Eu sou maldoso, só que eu justifico dizendo que o Deus é... Pô, sacanagem. Sacanagem. Eu me lembrei também de um colega psiquiatra, José Ângelo. Ele dizia assim, a guerra é a pior chaga, é o pior podre da humanidade que faz fortunas e mata milhões. E a guerra não pode ser a vitória de Deus. A guerra é a gargalhada de Satã. Agora, pensando também do ponto de vista da biologia, seria uma das explicações, porque a gente sabe que o mamífero, né, ele delimita territórios. Sim. E nós somos mamíferos. Então quem invade
o meu território, eu o considero como uma ameaça. E do ponto de vista desse instinto mamífero, essa ameaça precisa ser, então, eliminada. Seria aí, então, estaria também aí esse argumento biológico, uma dessas explicações ou compreensões desse comportamento humano, guerreiro, violento, destruidor? Sim, pode estar aí uma explicação. Só que o ponto é uma explicação. Uma de tantas. Uma, aí que tá. Muitas vezes a gente quer justificar um ponto usando, eu pego um argumento que me serve e pronto, aquele argumento eu piso em cima e aquilo e fechou o assunto. Se tornou verdade absoluta. E toda verdade absoluta é um problema, nós sabemos. Mas quando eu vejo isso, sim, é verdade. Até porque a gente entra aí na questão do medo. A gente fala que o medo é uma coisa ruim. Mas se não fosse o medo, a gente nem teria sobrevivido até hoje. O medo, de certo ponto, faz com que a gente exista. Né? Agora, eu tenho medo daquilo que para mim parece uma ameaça, daquilo que os outros mamíferos você falou. Se eu chego perto de um cachorro, dependendo de como eu chego, ele vai me atacar. Depende de como eu chego. Agora, nós também temos a cultura. E é aí que tá. Existe o fator biológico, mas o fator cultural tem que estar acima. Sim. Ele tem que estar acima. Se a gente for comparar a gente com os outros animais, nós somos mais fracos. Nós não temos as defesas que eles têm. A gente não voa, a gente não faz coisa nenhuma. Era para ter desaparecido da face da terra há um tempão. A gente não tem coisíssima nenhuma perto dos outros. Mas a gente tem a inteligência e desenvolveu cultura. Isso nos fez, né, tá acima de outros animais quaisquer. Então o fator biológico não pode ser o primordial. Agora, se eu quiser usar isso como desculpa, aí eu uso. É igual aquela ideia de que a minha raça, aquela ideia maluca de raça humana, né? A minha raça é superior à tua raça, então eu, por ser superior, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, você é inferior. Sim. Né? Aí é uma desculpa. E ainda vai usar o nome de Deus para piorar tudo, né? Porque aí você tem uma autoridade, um argumento de autoridade. Foi Deus que disse, né? Foi Deus que disse aquela ideia da teocracia, que eram reis que se consideravam deuses ou representando os deuses, entendeu? Não sou eu que quero uma pirâmide. Foi Deus que mandou você fazer uma pirâmide para mim. Se vira, vai lá e faz. Você vai fazer o quê? Você vai discutir com Deus? Pois é, pronto. Vai fazer o quê? Você vai fazer abaixa a pirâmide. A cabeça, vai lá e faz. É por isso que a gente tem que olhar, ter esse olhar amplo, né? Sim. Não é só biologia, é antropologia, é história, é psicologia, cultura, né? Nós somos seres múltiplos, claro. E é correto afirmar que fabricantes de armas fabricam guerras, ou seja, eles não investiriam bilhões em armamentos para que depois esses armamentos ficassem no museu, obsoletos, vamos dizer assim? Se eu crio um produto, eu preciso de demanda. Não adianta nada eu criar uma coisa que vai ficar parada, certo? Mas para isso eu preciso de demanda, e essa demanda vem a partir de necessidades. O que nós fazemos? Geramos necessidades. Inclusive necessidades, assim, eu nem vou falar só armas. Quantas coisas nós compramos assim, nossa, que legal, porque a propaganda falou, depois chega em casa, pra que eu comprei isso mesmo? Mas peraí, né, tá certo. É aquele negócio, você ter um celular é muito bom, mas daqui a pouco surge outro só porque trocou um número. Às vezes não trocou mais nada, é só um número. Mas gera uma necessidade, você tem que ter aquele celular novo. E aí a gente entra naquela necessidade. Se eu produzir armas, e nós sabemos que é uma indústria que gera quantidades enormes de dinheiro, né? São coisas assim absurdas. Tem mísseis que sozinhos custam $1 milhão. Um único míssil. $1 milhão é muita coisa. Eu tenho que vender. E como que eu vendo? Fomentando o mercado. Então, nós vamos encontrar pessoas que vão... Mas como é que eles fazem isso? Entrando no meio de grupos, incitando um grupo contra o outro, interferindo em governos. Né? E isso é extremamente complicado. Tem um filme chamado O Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Nossa, é muito claro isso.
Eles vão vender armas, então os caras nem querem brigar. Não, quer brigar sim, vamos lá, vamos dar um jeito de fazer os caras brigar. Olha. Quer sim, quem disse que não quer brigar? Quer sim, né? E você enfia na cabeça do outro que você precisa derrotar aquele povo, você precisa... Só que isso aí não é verdade. Mas e daí? Como diz, quando começa uma guerra, a primeira vítima, quem? A verdade. Né? Você cria isso. Então sim, a questão econômica, aliás, tem um historiador que diz que toda guerra que existe, não interessa se você falar que é uma guerra religiosa, cultural, no fundo é dinheiro e poder. No fundo é dinheiro e poder. É dinheiro e poder. Né? Você pode arrumar uma desculpa, mas é uma guerra religiosa. Não, não é não. No fundo você está querendo tomar alguma coisa do outro. Dinheiro e poder. Que tristeza. E até porque esse negócio vai se perpetuando, né? E você vai criando uma cara bonitinha para aquilo. A ponto de pessoas acharem que não, guerra é legal mesmo. É legal. Essa história, recentemente eu vi aí, puxa vida, brasileiros, né? Um era pedreiro, o outro era garçom, que se colocaram na situação de voluntários para enfrentar a Rússia, lá na Ucrânia, e foram mortos, né? O que será que levaria assim, pessoas despreparadas, porque o exército ele é preparado, né? Brasileiros, um pedreiro, o outro garçom, para lutar contra a Rússia sem preparo militar. Olha só quando o poder da ideologia que a gente entra aí, né? Se a gente pegar as vésperas da Primeira Guerra Mundial, nós temos fotos comprovando aquelas filas enormes de pessoas se alistando e sorrindo. Ó, que legal, eu vou para a guerra. Puxa vida. Espera um pouco, mas se a gente parar e pensar friamente, como assim legal? Eu vou arriscar levar um tiro, morrer, né? Eu vou ver meus amigos morrendo. O que tem de legal? Mas você põe na cabeça aquela ideia do heroísmo. O heroísmo. Né? Eu vou estar acima. A guerra vai trazer, né? Vai mostrar, olha como que eu sou o machão, né? Como que eu me imponho pela força e tal. Aquilo que poderia ser só o cara que gosta de arrumar uma briga no bar vai virar um cara armado dando tiro nos outros. Né? Você potencializa o mal. Pois é. Esse que é o problema. Né? E vira uma coisa normal. Esse que é o problema. Hannah Arendt, quando ela cria o tema banalização do mal, ela está falando de uma coisa tão séria que eu acho que deveria se dar muito mais atenção a isso que ela fala. Ela está lá, Eichmann, em Jerusalém, é o livro específico, e ela vai assistir o julgamento dos nazistas que foram presos e tal, e quando chega no Eichmann, pergunta, olha, você fez isso terrível. E aí que você tem a dizer, o que ele fala? Tava só cumprindo ordens, normal. Jesus amado. Quer dizer, aí ela cria o termo, a banalização do mal, e nós banalizamos. As pessoas acham que, olha que legal, vou pra guerra. Né? Não, gente, não é legal. Você está indo matar seres humanos e automaticamente você já está desumanizando o outro. Sim. Eu posso matá-lo. Sim. Se eu posso matá-lo, eu estou desumanizando. E eu me desumanizando porque eu estou virando uma máquina de morte e achando que é uma coisa legal. É aquela história do herói de guerra. Como assim herói de guerra? O cara foi lá e matou um monte de gente. Isso não é heroísmo. Né? Isso não é heroísmo. A guerra, ela é má de qualquer forma. Até quem ganha se dá mal. Para você ganhar uma guerra, você gasta demais, morre muita gente no teu país, tem destruição. Até quem ganha se dá mal. E as pessoas não têm noção da dimensão disso. Eu citei aí as vésperas da Primeira Guerra Mundial, mas vamos repetir, as vésperas da Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. O pessoal não aprende. O Legião Urbana tem uma música chamada O Senhor da Guerra. E ele começa elogiando a guerra, a música. É muito interessante que começa, a guerra é boa, porque traz isso, traz aquilo, e aquelas letras gigantes do Legião Urbana que a gente conhece. Mas quando termina a música, diz, o Senhor da Guerra não gosta de crianças. Pronto, uma frase matou todos os argumentos. Puxa vida. Perfeito. Professor Oséias, você também é um homem de fé, né? Sabemos disso. Então, conte-nos um pouco sobre essa sua trajetória, essa sua participação na Igreja de Cristo.
quando a gente pensa nisso, a gente tenta voltar um pouco lá atrás. E as primeiras coisas que eu lembro, criança, muito pequeno, minha mãe me levava à igreja, eu não entendia bulufa, mas ia, e minha avó tinha um monte de imagens de santos, né? Tinha um terço, né? Um rosário inteiro enorme lá, e são pessoas importantes para mim que seguem aquilo, então você vai criando uma semente. Por isso que a gente sempre fala, né? Família, pelo amor de Deus, olha o que você tá pondo aí na cabeça dessa meninada. Pôr uma ideia na cabeça de alguém é fácil. Tenta tirar depois. Tenta pra você ver. Não vai. Então, desde aí, depois comecei a participar de grupos de jovens. Aí veio o período de fazer, né? Fiz primeira comunhão, crisma. E aí eu já comecei a participar e era muito bom. Era uma época que em Guaxupé tinha um monte de grupos de jovens. Eu participava da igreja de São José Operário. Eu sou membro dessa igreja até hoje. Né? E a gente fazia encontros, fazia cursos, fazia formações, fazia palestras, e a gente foi crescendo com isso. Depois veio a história da catequese, me tornei catequista, né? Já sou catequista há mais de 20 anos, trabalho na paróquia, no setor, no diocesano. Catequista é aquele que anuncia o evangelho, é isso? Sim, a catequese ela é vista como, às vezes, só é preparar para o menino receber primeira comunhão ou receber crisma. Mas não é só isso. Não é só isso. Catequese é você ensinar que existe um caminho, esse caminho é proposto por Jesus e você pode seguir esse caminho. Como? Vamos ensinar. Vamos ensinar não, vamos caminhar junto, melhor ainda. Sim, por isso que a gente fala de mistagogia, né? Ou seja, aquele que dá o primeiro chute na bola, né? Pro jogo começar, né? Que começa, o introdutor. Por isso que a gente fala do mistagogo, por isso que a gente fala de caminhar junto. E aí a gente vê diversas situações. Eu já trabalhei com crianças, com jovens, com adultos, tanto formação de pessoas que estão começando, formação de catequistas, trabalho até hoje, pessoal da iniciação teológica, que a nossa diocese, graças a Deus, tem uma preocupação com isso, já trabalhei muito também, e diversos outros movimentos dentro da igreja. Eu acho que isso me ajudou também a me fortalecer enquanto pessoa, até como profissional mesmo, até como pessoa, né? Pessoal, a gente vai aprendendo que Deus está com a gente, e que tem hora que você fala, ó, dá tua mão aí, ele dá. Quando a pessoa não tem essa noção, fica difícil. E sendo professor de história e também cristão, você já enfrentou debates com outras correntes cristãs, as chamadas protestantes ou protestantismo, ou aquelas comunidades mais próximas dos nossos dias, que são chamadas de pentecostais, neopentecostais, né? Porque existe um conflito aí, né? Você mencionou a questão da infância sua, com mãe, com avó, das imagens e tal. A gente de vez em quando ouve por aí, assiste debates de pastores com padres, né? Sempre tem aquela questão das imagens, adoração de estátua, colocar florzinha para estátua, se ajoelhar diante de um pedaço de pau, de gesso, essas coisas. E você já enfrentou esse tipo de debate? A igreja ensina isso mesmo? Ou a adoração é somente a Deus, e no caso das imagens seriam apenas representações para serem veneradas e não adoradas? Não só com grupos de outras igrejas, não. Dentro da nossa igreja. Dentro da própria igreja católica? Nossa senhora. Eu sempre brinco que a gente reza, né? Igreja una, santa, una coisa nenhuma. Dentro da igreja você tem um monte de correntes. Você tem. Aliás, qualquer grupo humano você vai ter diversos pensamentos. Sim. Né? Alguns grupos mais conservadores, outros mais progressistas. Já cada... Tinha a iniciação teológica, que na época o padre Juvair que coordenava. Aí ele me chamou para dar a história da igreja. Aí eu virei para ele e disse: mas padre, eu posso falar tudo que é para falar mesmo? Ele começou a rir e falou: é por isso mesmo que eu tô te chamando. É por isso mesmo que eu tô chamando você. Eu sei que você vai falar. A gente encontra, né? E não só aí, mas
dentro da própria igreja quando você traz uma visão diferente. Sim. Porque dentro da igreja católica tem aquelas pessoas que acham que é só rezar e você vai para o céu, pronto, acabou. Sim, é extremamente importante a oração e a gente dá uma importância gigante para isso. Mas, e a minha atuação? E na hora de ver meu irmão lá passando fome, nós tivemos domingo agora o Evangelho do Bom Samaritano, e a pessoa lá machucada, e passa um, não tá nem aí, passa outro, tá nem aí, e o samaritano ajuda, e Jesus pergunta, qual que foi o próximo desse? Os outros estavam rezando, bonitinho, beleza, ótimo, mas se eu não agir, e esse tipo de visão, mesmo dentro da igreja católica, tem gente que não aceita. Poxa vida. Mas não aceita. E se você falar de questão social dentro da igreja, eles te taxam de tudo que você sonhar. Mas não importa, a gente sabemos que isso está certo. Porque está lá no Evangelho, eu não vou falsificar o Evangelho. Quanta corrente de outras religiões, sim, até porque eu conheço muita gente, graças a Deus eu tenho amigos protestantes, eu tenho amigos ateus, amigo budista, eu tenho. Né? Eu falo que eu só não tive a graça de arrumar um amigo islâmico, né? Judeu, eu tenho amigo judeu, islâmico, eu queria muito, mas eu não tive a graça de ter um amigo islâmico. Algum islâmico quiser ser meu amigo, então aí a gente aos papos. É questão de você demonstrar, questão de visão. Você citou as igrejas protestantes. Nós lembramos que as igrejas protestantes vieram de uma mesma igreja, não tinha divisão católico-protestante. Igreja cristã. Acabou. E a igreja cristã sempre teve as imagens. Os judeus também. Mas a adoração à imagem é proibida na Sagrada Escritura. E é mesmo. Mas a igreja também proíbe. E é isso que o pessoal não fala. Mas os católicos proíbem adorar a imagem? Proíbe sim. Pode procurar, está nos documentos da igreja. Mas então o que faz? Adoração é uma coisa, veneração é outra. Um exemplo muito fácil. Rodrigo, você tem foto dos seus pais? Sim. Você tem foto? Sim. Você guarda elas com todo carinho? Sim. E eu sei por quê. Porque é uma foto bonita, um papel de boa qualidade, uma imagem com cores. É por causa disso? Não. É por quê? Por causa do que a imagem representa. Pronto. A imagem não é por ela em si. Não é pelo papel, né? Não é por ela em si. Ela é só uma representação. Eu tenho na minha casa um crucifixo muito bonito que eu ganhei. Adoro, tá lá. Maravilhoso. Mas se ele quebrar, sabe o que eu faço? Compro outro. Pronto. Eu não vou morrer porque quebrou. Compro outro. Sim. Acabou. Simples assim. Não me interessa o objeto. Crucifixo. Me lembra quem esteve naquela cruz e por que esteve e o que faz. Aí sim. Entendeu a diferença? Sim. Quando eu adoro, nossa, se eu adorasse aquela, nossa, eu morria junto se aquilo quebrasse, eu ia carregar. Eu gosto muito. Até porque eu lembro a pessoa que me deu, né? Gosto demais. Mas se quebrar, compro outro. E vão sendo discussões, né, professor Oséias, que vão distanciando da essência da mensagem do Evangelho, como o senhor citou aí da passagem do Bom Samaritano, né? Ficam muito preocupados com detalhes, não sei se posso chamar de pormenores, e a essência da mensagem do Cristo vai passando despercebida, quer dizer, e quem realmente está com aquela necessidade diante de mim, eu tive um coração de compaixão ou eu passei indiferente? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. O fazer a vontade não é só ficar... Jesus falava, mas agia. Exato, Toda vez que você pega um evangelho, tem um discurso e logo em seguida tem uma ação. Tem um discurso e logo em seguida tem uma ação. Ele não só fala, ele ensina. Extremamente importante. Mas ele age. E ele manda fazer o mesmo. E você mencionou aí o judaísmo e o islamismo, né? Então, para os cristãos, Cristo é o Messias. Sim. Para os judeus, não. Para os judeus, não. Por quê? O judaísmo sempre foi uma religião messiânica. Meshiá em hebraico quer dizer salvador. Sempre se aguardou, porque se eu olhar a história do povo hebreu comparado com os povos em volta, o povo hebreu era pequenininho e vivia apanhando de Deus e mundo. Né? Então, preciso de um salvador. Vai vir o salvador. Só que como que seria esse salvador? O salvador daquele que se imaginava o salvador de uma salvação material, política.
esse Salvador vai chegar grande, forte, com um exército, com o céu se abrindo e carruagens de anjos, espadas flamejando. Nós temos um monte de imagens dessas na Bíblia, que o pessoal traduziu ao pé da letra e não era para fazer isso, né? Nós sabemos. De repente me chega um Jesus simples, pobre, andava com as pessoas mais desprezadas da sociedade. Manso e humilde de coração. Que salvação que esse cara vai trazer? Poxa, eles queriam alguém que enfrentasse o império, que enfrentasse, né? E eu tô falando do Império Romano, o Império Romano ninguém, né? Mas, de repente, chega alguém, primeiro, totalmente fora do que eles esperavam. Segundo, a lei da pureza judaica proíbe. Tinha um monte de normas e uma delas você não pode se misturar com quem não é puro, com quem Jesus andava, com o que tinha para eles, o pior da sociedade. Né? E terceiro, além de fazer isso, ele ainda criticava as autoridades. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Se a gente deixar esse cara falando aí, daqui a pouco nossa cabeça vai rolar. Vamos dar fim nele que é melhor. O judeu, ele espera a vinda do Salvador até hoje. Por isso que o calendário deles não segue o calendário cristão. Nós estamos em 2025, eles estão em 5.700 e lá vai pedrada, contando de acordo com a cultura deles. Então eles não aceitam. Já para o islamismo, Jesus, ele naquela sequência de profetas, a gente tem que imaginar que o islamismo se baseia num livro sagrado, o Corão, e que esse Corão também se baseia nos livros da Bíblia. Se você pegar o Corão, o que tem de coisa, né, hoje em dia seria plágio, né? Hoje em dia ia dar até processo, mas quase igual, é muito grande. E aí o que quer dizer? Nós temos toda aquela sequência de profetas bíblicos, e Jesus seria mais um profeta. Mais um profeta? Mais um. Mas não Deus. Ele não é Deus, ele não é filho de Deus, Messias, um profeta. Ele é um profeta. Certo. Acima de Jesus vem quem? Maomé, que é o profeta definitivo, que também não é Deus, também não é filho de Deus, de jeito nenhum. Não tem isso no islamismo, isso não existe, certo. Tá certo? Então, sim, Jesus seria o segundo na escada aí dos profetas. Maomé é o grande profeta. Certo. Jesus veio logo antes dele. Ele é visto assim. No islamismo não existe a ideia de um filho de Deus, de encarnação de Deus. Sim. Isso não existe. Ele é uma outra forma. É uma outra forma. Deus existe, é um Deus único, tá certo? E ele cria, ele gera e tal, mas não tem nada disso de Deus que vem até os homens. Não, isso não, o islamismo não existe. E essas três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, têm como fundamento Abraão? Sim, todas são religiões abraâmicas, podemos afirmar assim? Todas elas. É interessante demais quando a gente vai ler no Corão. A edição que eu tenho, por sinal, é muito boa, porque tem diversas notas e você vai comparando, mas peraí, isso aqui né? Aqui, é igualzinho, tá lá. Igualzinho. Você pega lá a Bíblia, e não só o Primeiro Testamento, tem passagens do Segundo Testamento que também basicamente copiadas. Puxa. O nascimento de Jesus, né? Uma das churas diz: então Alá disse a Maria, você foi bendita porque vai receber a visita, né? De ti vai nascer um grande profeta. Não fala filho de Deus, mas fala um grande profeta. Sim. E aí o discurso que vem em seguida, pega o Evangelho de Mateus e essa chura, fala assim, é plágio na cara dura. Que coisa! Oséias, ser professor Ser professor na verdade, eu acho que é mais de uma coisa. Porque ser professor é buscar um conhecimento e buscar levar para outro também. Eu não dou o que eu não tenho. Então, o professor, ele é antes de tudo um estudante. O cara que quer ser um professor e não quer se dedicar a estudar vai ter problemas. Antes de tudo, ele é um bom estudante. Todos os grandes professores que eu conheço, admiro, você conhece muitos deles, a gente também admira como grandes estudantes. É verdade. Todos eles. A partir do momento que eu estudo, a partir do momento que eu sei algo, e um estudo que não acaba nunca, aquele cara que fala, eu já sei tudo,
Cuidado com isso daí, né? É um problema. E a partir desse momento é levar. Mas o levar como? Eu preciso de conteúdo e forma. O pessoal critica muito a educação antiga porque era muito conteúdo. Era só conteúdo, e a forma não era. Hoje em dia houve uma inversão. Fica na forma, e no conteúdo, cadê? Eu preciso de um equilíbrio dos dois. Então o professor ele tem que buscar esse equilíbrio. Ele tem que ser conteudista, sim. Aqui a parte de conteudismo tá errado. Não, mas espera aí. Se eu vou te ensinar, eu tenho que ensinar alguma coisa. Senão é um vazio. Sim. Eu tenho que ser. Mas eu também tenho que ter uma forma de chegar a você. Certo. Não é porque eu acho isso de tal forma fácil que você acha. De repente, a minha forma de passar, de eu estudar para mim é uma. De eu passar para o outro, tem que ser diferente. O outro não sou eu. A forma de compreensão do outro é diferente. Então o professor ele busca conteúdo, sempre conteúdo, e esse conteúdo tem que ser passado. E a forma é importante. A forma é fundamental aí. Senão eu não gero conhecimento. Eu tenho para mim, mas não levo. Quantas pessoas nós já ouvimos reclamar, fulano sabe muito, mas não sabe passar. Faltou a forma. Ou o professor é legal, faz isso, faz aquilo, mas não passa nada. Faltou o conteúdo. O equilíbrio é fundamental. E, Oséias, em relação às verdades relativas e à verdade absoluta, a gente sempre ouve assim, cuidado com leitura ao pé da letra. Não se pode fazer leitura ao pé da letra. Então, tentando juntar o seu conhecimento de professor de história e também o seu papel na igreja, como é que a gente entenderia, por exemplo, mais um ponto de divergência entre católicos e protestantes, por exemplo, em relação àquele pão? Para a Igreja Católica, a leitura nesse ponto ela é literal. Isto é o meu corpo. Então, a Igreja Católica entende que aquele pãozinho ali, a hóstia, né? É corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. E a hóstia e o vinho, enfim. Presença real, né? Transubstanciação, assim que a igreja chama, né? Para os protestantes, não. Pelo menos a maior parte dos que eu já ouvi, a maior parte diz que é apenas um símbolo. Até porque depois que Cristo falou na última ceia ou na Santa Ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele não desapareceu. Ele continuou ali, Cristo, fazendo essa refeição, vamos dizer assim, e o pão era pão, e o vinho era vinho, e muitos até dizem assim, bom, se é corpo de Cristo, sangue de Cristo, então logo depois que o padre pronunciar essas palavras, leva para um laboratório para analisar por que continua sendo pão e por que continua sendo suco de uva ou vinho, né? Enfim, o que eu estou querendo perguntar é o seguinte, quem é que define? Bom, isso daqui a gente tem que ler de modo literal, ao pé da letra, porque a própria igreja que alerta não se deve fazer leitura ao pé da letra, aqui está lendo ao pé da letra. Por isso que ela acredita que aquele pão é Cristo, aquele vinho é Cristo, isto é o meu corpo, né? E outras passagens não, é símbolo, é metáfora, é alegoria, e para o protestantismo, não. É símbolo, é pão mesmo, e é suco de uva mesmo, acabou. Qualquer texto que eu pegue, eu tenho que fazer a interpretação do texto. Mas uma interpretação de texto precisa do pré-texto, do texto e do contexto. E, qualquer texto antigo vai ter uma linguagem antiga escrita por culturas antigas de uma forma e com símbolos antigos. Não é só a Bíblia. Se eu pegar Homero e for ler ao pé da letra, que bagunça vai virar minha cabeça. Aliás, quando os navegadores saíram, né, navegando no século XV e tal, por que era difícil? Porque eles acreditavam em monstros e tal, mas de onde que eles tiraram esses monstros?
Porque eles foram ler a Odisseia, né? Quem escreveu a Odisseia sabia que não tinha aqueles monstros, que era simbólico. Mas eles leram ao pé da letra e ficaram. Na verdade, até século XVII para XVIII, a Igreja Católica também lia a Bíblia ao pé da letra, né? É assim, pronto, e acabou. Depois, com diversos estudos que se for vendo que não. Mas existe duas coisas aí. O que é para fazer uma interpretação? Sempre que tem um texto na Bíblia, eu tenho que ir aprofundando. Por isso que o estudo bíblico não termina nunca. O cara falar que já sabe tudo de Bíblia é meio complicado também. Você pode aprofundar, mas em que contexto? O que isso quer dizer e o que não quer dizer? Mas quando a gente vai para os sacramentos, e aí a Eucaristia é um deles, mas tem outros também, nós temos que entender a própria mensagem de um Jesus que falou o que quis falar. Como que a gente sabe disso? Os termos que usa e a forma que usa. Quando a Santa Ceia diz isso é meu corpo, claro que era um pão, porque ele estava se referindo ao corpo que ele logo em seguida ia entregar, né? E ele entregou corpo e sangue na cruz. Ah, mas como que aquilo é? Ah, eu estou vendo lá uma Eucaristia, uma hóstia, e continua sendo hóstia, é um pão, Sim. Por quê? Porque nós entendemos como transubstanciação. O que é transubstanciação? É o contrário de transformação. Transformação. Aqui nós estamos com uma mesa de madeira. Antes de ser mesa, era uma árvore, que era feita de quê? Madeira. Mudou a essência, madeira? A essência continuou. O que mudou? A forma. Isso é transformação. Tá. Transubstanciação é o contrário. A forma. Aquela Eucaristia vai continuar sendo, né, aquele mesmo tom, mas ela em si, a substância dela, que é o Cristo. O protestantismo leu como consubstanciação. Também tem a comunhão, mas é algo que está com, não é a Eucaristia. Mas junto no fato de eu ter a Eucaristia, Deus está junto. Ou seja, nem é tão distante quanto a gente está imaginando. Só que num com, no outro é. E quando se usa, né, vamos lembrar que Jesus não falava português, e no aramaico, que é uma língua bem mais simples, não tem muita diferença. Quando o termo é, não tem meio termo. É. Certo? O aramaico é uma língua muito simples, não tem... ou pode ser, ou talvez, sim, ou não sei o quê. Por isso que a igreja conserva, o padre nunca vai falar, né? E Jesus tomou e disse, esse é o corpo de Jesus. Ele fala, esse é o meu corpo. São as palavras repetidas iguais. Antes dos evangelhos serem escritos, Paulo já estava escrevendo. E a primeira descrição que nós temos é Paulo dizendo, o que me foi passado foi isso. E aí ele vem com toda a teologia paulina, que é excepcional, né? Mostrando, não tem dúvida, é. Então está se embasado na Sagrada Escritura. Se eu negar isso, eu estou negando o que Paulo falou. Aí fica complicado, eu vou querer discutir com Paulo, né? Fica complicado. E você já teve acesso aos milagres eucarísticos, assim chamados? Eu pesquisei um faz um pouco de tempo já. O milagre eucarístico ocorrido na cidade de Lanciano, onde a hóstia se transformou em carne humana viva e o vinho se tornou sangue humano vivo. E o pesquisador foi o Dr. Odoardo Linoli, com a sua equipe toda aí. E eu digo eles porque eu não sei quem realmente bateu o martelo, vamos dizer assim, mas me parece que a igreja, ou uma parte da igreja, considera isso de fato. Um milagre atestando as palavras de Cristo, que ali de fato é presença real de Cristo, se bem que tem outros teólogos católicos que nem gostam disso daí. Pode ter, mas o que é um milagre? Milagre é um acontecimento, tá lá, você não tem como negar e tá lá, mas assim você não consegue explicar. Não tem como você explicar. Lanciano, que você citou, que é um dos diversos casos, é muito famoso, ocorre quando o próprio padre, na hora da celebração, ele duvidou. Mas isso é corpo e sangue de Cristo? O que eu estou falando é real? E lá, na hora, na frente dele, virou. Aí vem aquelas teorias. Mas isso foi feito através de processos químicos. Química na Idade Média?
Sem chance, os caras não tinham nem aspirina. Como é que eles iam fazer aquilo? Mas sem chance. E conserva-se até hoje. E mais, antigamente se acusava muito a igreja de dizer tudo é milagre, tudo é milagre. Para não ter isso, a igreja usa de um rigorismo gigantesco quando se fala em milagres. Tanto que, a princípio, ela tenta negar. Não é. Em primeiro lugar, vamos dizer que não é. Só depois de um monte de investigação. Mas é a própria igreja que está investigando. Também não. A igreja abre isso aí para investigação para cientistas do mundo. Lanciano vira e mexe, de tanto em tanto tempo, tem equipes de diversos países analisando. Gente, relatórios de cientistas não cristãos. E existem quantidades, que um pode pesquisar, afirmando aquilo é carne do miocárdio, não é qualquer carne, é do coração. O sangue é AB positivo, que é o sangue que mais tem no povo judeu. Jesus era judeu. Miocárdio, símbolo maior do amor de Cristo. Então, tá vendo? Eu posso negar aquilo que eu não tenho como agora. Tá lá na minha frente. Alguns negam, mas, para falar a verdade, nega porque quer negar. Entendi. Porque para eu afirmar ou negar alguma coisa, dentro de uma lógica muito simples, falando um pouco de filosofia bem básica, eu tenho que apresentar um argumento plausível daquilo, certo? Eu não posso dizer isso é assim e não apresentar nada. Aí é achismo. Agora, tá lá. Existe comprovação científica, eu estou falando de cientistas, não é gênio da igreja, não é não. Então eu posso dizer que nem tudo é relativo. Isso daí seria uma verdade absoluta, incontestável. Porque quando eu estou diante de um fenômeno, se eu tomar água, que eu vou negar que essa água existe? Se eu estou vendo, está aqui, eu estou tomando, seria ilógico. Né? Tudo tem, a própria contestação tem limitações de diversas coisas. Não tenho como dizer que você não está aqui na minha frente agora. Tá? Eu posso dizer, olha, gente, o Rodrigo não está aqui na minha frente agora, eu não estou aqui, né, tá certo, que nem um certo político que certa vez disse, olha, eu não estou nem aqui, né, entendeu? Poder eu posso, mas qual é a lógica disso? Nenhum. Então existem coisas que são refutáveis facilmente, outras não facilmente, agora tem coisa que é irrefutável. Não tem como eu dizer que aquilo que está lá na minha frente, que eu estou pegando, que está analisado, não existe. Existe. Algo irrefutável é o que a igreja chama de dogma? O dogma é uma verdade de fé. De fé. Eu não é posso... necessariamente científica. Não, exatamente. Justamente não é científico. Sim. Quando eu te digo, olha, depois dessa vida, vai chegar uma hora eu vou morrer, mas tem uma vida eterna, né? Minha alma vai ter uma vida eterna. Eu posso provar isso em laboratório, cientificamente, com instrumentos? Não. Eu acredito por uma questão de fé. Sim. Entendeu? Isso é um dogma. Eu não posso provar para você, olha, existe uma vida eterna, tal. Eu posso filosoficamente pensar sobre isso. Eu posso ter ideias sobre isso, criar conceitos sobre isso. Mas eu não posso matematicamente fazer isso. Teve uma vez um cara que queria provar Deus pela matemática. Esse cálculo, isso, mas não é igual a Deus. Olha, filho, não vai. Que isso? Eu posso, logicamente, pela lógica, usando lógica, de provar que Deus existe? Sim, pela lógica. Uhum. Mas isso não é ciência ainda. Certo. Né? Então, o dogma ele vai além do conhecimento científico. Não tem como. Porque a fé ela não está querendo ensinar ciência. É igual eu querer ler Bíblia buscando argumentos científicos, né? Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Aí a ciência vem e fala, foram bilhões de anos para se criar. Qual dos dois está certo? Resposta, os dois. Os dois. A ciência não está nem aí com quem criou, está falando como criou. Sim. E a fé não está dizendo quem criou, está dizendo quem. Não está dizendo como, está dizendo quem. Então, qual está certo? Os dois. Não é à toa, São João Paulo II lança aquele documento excelente, né? Fides et ratio. A fé e a razão são 2 asas que elevam o humano, né? Os dois andam juntos. Ok. Eu pedi para você definir professor, né? Ser professor. E agora, ser cristão é o quê? Ser cristão, muito basicamente, seguidor de Cristo. Tá, só que o problema é, né, o que é seguir esse Cristo? Primeiro que eu só sigo aquilo que eu conheço. Primeiro,
E muitas vezes as pessoas têm conhecimento extremamente superficial do que está falando. Eu acredito nisso, mas não tem. Eu preciso conhecer. E conhecendo, eu tenho que aceitar aquilo que ele fala. E uma vez aceitando, procurar fazer o que ele pede. Senão, não vai. Cristão só de nome? Isso é extremamente fácil. Você é cristão só? Beleza. Só que eu sou um cristão que... Tem esse cristão que é só de nome. Tem aquele outro também que tem uma fachada muito bonita. Olha, eu vou à missa, eu participo, tudo que minha paróquia tem faz tal. Pus o pé pra fora, eu sou uma peste dentro da sociedade, com a minha família. Não vira. E tem aquele outro que busca viver de acordo com as verdades que ele acredita do evangelho. Quando eu vejo um Cristo dizendo, olha, amarás a Deus e ao teu próximo, e eu tento fazer isso, mesmo com todas as dificuldades que eu tiver, aí eu acho que eu estou num caminho certo. Porque amar a Deus sem amar o próximo é muito fácil. Deus, como eu te amo. Mas aquele chato, se virar para mim, eu vou arrebentar ele. Poxa, eu esqueço do Cristo no pequeno, no pobre. Né? A gente fala de uma religião muito mística, tal. Claro que a religião ela tem um misticismo evidente, mas também tem o pé no chão. Também ela é prática. Tanto que a gente vê pessoas que não se dizem religiosas, que são capazes de atos até mais caridosos do que muitos religiosos por aí. Sim. Vamos pegar um exemplo bem atual. Esses dias atrás nós vimos a aposentadoria do grupo Black Sabbath, né? Com os Osbourne fazendo aquele show tremendo, tarará. E eles arrecadaram em torno de 1 bilhão. 1 bilhão. E o que eles fizeram com esse 1 bilhão? Doaram tudo até o último centavo para caridade. Puxa vida. Até o último centavo. E aí nós vimos postagens assim, aqueles que se dizem das trevas e tal, do Satã, foram muito mais cristãos que muitos, e aí puseram certas fotos lá, né, que se dizem aí cristãos e que não fazem nada pro seu próximo. Olha só. Né? Puxa. Vamos voltar lá no Bom Samaritano. Quem que foi o próximo? Foi aquele que ficou rezando bonitinho ou que parou e ajudou? Olha só, foi aquele que parou e ajudou. Entendeu? E aí a gente vê um show desses e uma disposição satânico, dessa, e uma disposição dessa, e não só a turma do Black Sabbath, mas vários conjuntos participaram, e todos eles abriram a mão na hora. Tá? Olha isso. Metallica, Pateta, não, vai tudo para todos. E aí eu penso, poxa, e eu, que me digo cristão, que estou dentro de uma igreja, eu sou capaz de abrir mão do que eu tenho pro meu próximo? Olha só. De repente eu tô sendo cristão só de falar, né? Mas será que eu sou cristão? Mas e aquele meu vizinho que tá passando fome? Né? Eu tô com pressa pra ir na missa. Mas se no meio da missa eu tô vendo alguém precisando de mim, eu não tinha que parar e primeiro servir esse meu irmão? Senão não faz isso, sim, né? Senão vira uma religião bonitinha, cheia de coisas, muito bonita, por sinal. Mas e o fundamento? O fundamento é Cristo. É Cristo e sua mensagem. O restante faz parte. Mas o principal, se eu deixar o principal de fora, né? Deixou de ser cristão. Eu tô vendo aí no seu braço, Zéias, um relógio que eu nunca vi na vida, no formato de um violão. Olha aí. Olha, rapaz... Sim. Eu sei que você também toca violão, então vamos aproveitar esse relógio aí como símbolo de uma mensagem. Diga para nós a importância da música, não só para você, como também a importância da música para a alma humana. Toda arte é fundamental, aliás, né, a arte, de uma forma geral, uma das coisas que nos distingue enquanto seres humanos. Mas Nietzsche disse que a vida sem música seria um erro. Nietzsche falou isso. Nietzsche adorava música, a gente não lembra disso, né? A gente não lembra, mas Nietzsche falou. Escreveu, aliás, né? A música, como as outras artes, elas nos motivam. A arte tem a função não só de ser a arte em si, mas ela eleva o ser humano. E a música dentro dela faz com que você consiga fazer a coisa, transmitir mensagens. Nós falamos, por exemplo, da questão da igreja. Olha a importância da música litúrgica. Ela não está lá à toa. Aquela música, na hora da comunhão, ela tem a ver com aquilo.
quando a gente fala na nossa vida pessoal, olha aquelas músicas que a gente lembra que, poxa, essa música faz parte da minha vida. E faz mesmo. Literalmente, a gente fala isso como se fosse símbolo, mas não é. Faz parte. Quantas músicas emocionam a gente, quantas músicas ensinam a gente. Eu gosto muito de usar exemplos de música e outras artes nas minhas aulas de história. Tá? De repente, estou falando uma aula lá, quando eu lembro de um conjunto de rock, eu falo, não tem nada a ver. Tem sim, olha aqui. Acho que nós precisamos parar e dar mais atenção às músicas que a gente escuta. Porque às vezes a pessoa sabe a letra de cor. Pergunta, mas o que essa letra tá falando? Eu não sei. Eu não sei. Mas a música, ela faz você crescer. A emoção, como viver sem emoção? Não vai. E a música, ela gera isso. E eu me emocionando me torno cada vez mais humano. A música, enquanto si, ela é própria, a música com acompanhamento. Imagina um filme sem trilha sonora. Você estraga o filme. É verdade. Acabou com o filme. Acabou com o filme. Né? Acabou com o filme. Imagina, né? Um jantar romântico, você e tua esposa, sem música, ou com uma música inadequada. Uma música que... Você vai atrapalhar isso daí. É verdade. Na verdade. Então a música, ela é algo... A natureza tem música, sim. Tá certo? Os pássaros cantam e tal. Mas a partir do momento que o ser humano desenvolve isso, desenvolve mais como humano ainda. Que aula, hein? Que aula tivemos aqui com o professor José Oséias Mota. Professor José Oséias, muita gente, muitos alunos ainda, talvez pensam que a escola se tornou uma espécie de punição, é chato ir para a escola, etc. Então deixa a sua mensagem final àqueles que ainda não entenderam, não enxergaram que a educação, na verdade, é um privilégio. Olhando para a sua câmera. Educação, ela gera conhecimento, gera crescimento. Isso nos torna cada vez mais. Sem educação, a humanidade nunca teria chegado onde chegou. Ela, como, olhando macro como um todo, ela nos transforma em civilização. E se a civilização é melhor ou pior, muito depende dela. Olhando para o micro, a educação faz a pessoa. Hoje eu sou o que sou por causa da educação que eu tive, você é o que você é por causa da educação que você teve. E quando a gente fala em educação, vamos pensar algo muito amplo. Eu estou falando de escola, mas estou falando de família, estou falando das minhas leituras, dos filmes que eu vejo, das minhas séries, das músicas que eu escuto, dos lugares onde eu vou. Tudo é educação. Valorizar a educação é valorizar a si próprio. Se eu quero ter um futuro construído lá na frente, eu tenho que começar a construir agora. Aquele que deixa passar a educação está deixando passar uma coisa que mais na frente vai sentir. E eu sei disso porque quantas pessoas a gente conhece que perderam oportunidades, deixaram, e hoje alguns, graças a Deus, estão voltando. Nós temos aí quantos adultos voltando a estudar, né? E outros que simplesmente reclamam. Poxa, se eu tivesse levado a sério. Pois é, irmão, leva. Pois é. Estudar transforma vidas. Quem é pobre, a maior forma de luta da vida é a educação. É a educação. Vocês estiveram nesse programa, podcast com o professor Ailton, um dos meus preferidos, e ele contou da infância de pobreza dele, e ele saiu através da educação. Eu era mesmo esquema, né? Extremamente pobre. Hoje não sou rico, mas eu tenho tudo que eu preciso por causa da educação. Você que está me escutando, você pode conseguir, porque é a educação que vai abrir portas depois. Pensa bem, se você fosse contratar alguém, você procuraria contratar alguém mais ou menos preparado? Claro que mais. Então você seja esse mais preparado. Você busque isso. Isso é um dos caminhos que vão garantir sua vida. Pode acreditar. Professor José Oséias Mota encantando aqui hoje
o Várias Variáveis. Muito obrigado a você que nos acompanhou, professor José Oséias, muito obrigado pela sua participação. A gente que agradece a lembrança aí, né? A gente que agradece poder estar participando e a gente espera que todas essas mensagens, quantos programas já foram feitos, outros que serão feitos, sejam compreendidos por essas pessoas, tantas pessoas que seguem, né? Também estão de parabéns por seguir tanta coisa. A gente fala, não tem nada bom para ver hoje em dia. Tem, basta buscar. Que bom. Eu que agradeço tremendamente e, como sempre, estamos à disposição aí. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente.